dentro desse projeto não cabe justiça social. Dentro desse projeto cabe meritocracia. Não é à toa que a educação agora, junto com essa palhaçada de escola sem partido, porque isso é para ofuscar, o que está com mais força é o projeto de avaliação docente por mérito, implementado no governo de São Paulo, no governo do Serra, que é uma bomba para aluno e para professor. E tem pesquisas aí para dar com o pé para a gente avaliar que não teve resultado positivo. Só é positivo no sentido do capital financeiro. O outro projeto em disputa é um projeto que vem sendo construído nesse país muito antes da maioria da sala nascer, que foi já desde a resistência, né, no período militar, que é da ideia de um mundo mais justo. Veja, eu não estou falando igual, porque dentro do capitalismo nós nunca teremos igualdade social. O capitalismo, ele é incorrigível. A única saída é a justiça social, né, que não é igualdade. Mas esse é o outro projeto. Justiça social compreende que direitos básicos, educação, alimentação, saúde, moradia, é direito do humano, não do homem, não da mulher, não do negro, não do branco, do humano. Nesta lógica, há que se pensar num projeto de escola que nos ensine a nos respeitar e a superar preconceitos historicamente construídos. Por exemplo, no Brasil nós temos uma história centenária de escravidão, indígena, negra. Então, a concepção de um negro como inferior é histórica. E nós temos dívida com essa questão. O trabalhar com o diferente, nós iniciamos há uma década. Ser gay assumido, desculpa aí, estou falando bem no popular, né? Mas o homoafetivo é uma questão muito recente, de ter se respeitado na sua vida pessoal, que é particular. De igual modo, e para nós mulheres, que pega seriamente, é o respeito como seres humanos. Brincavam que tinha que chamar de presidenta, não era uma brincadeira e não era uma troca, era um empoderamento. Porque a cultura do estupro, ela não é brincadeira, ela é séria. Nós sofremos diariamente violências e de tal ordem que a gente nem se toca que é uma violência. A gente acha que faz parte, é comum. Estou dentro do ônibus lotado, o cara me dá uma encoxada, vai fazer o quê? Meu ônibus está lotado, é assim mesmo. Então, quando eu trago isso para um debate social, eu faço as pessoas pensarem, olharem para esse cotidiano e estranhar. Então, aquilo que era tido como natural, mas não é natural. Quem disse para você que só porque é negro é inferior? Quem disse para você que só porque é mulher tem que ganhar menos? Quem disse? Quando começa esse questionamento, põe em risco aquele outro projeto meritocrático, que se sustentava na lógica de que os melhores é que sobreviverão. Então, no país, nós temos, nesse momento, essa grande disputa. Dois grandes projetos que se traduzem no próprio papel do Estado. Um Estado neoliberal, um Estado com uma feição mais social. Porque também nós nunca chegamos a um Estado de esquerda no nosso país. Né? Para desespero dos coxinhas, a República Bolivariana, não sei das quantas, a gente nunca teve. Muito longe tivemos disso, aliás. Né? Mas esta perspectiva de respeito ao outro, ela é fundante numa sociedade. A proposição da escola sem partido, então, não é uma proposição só para o professor não poder falar. É para retirar isto das pautas de discussão. Em última instância, é para a gente continuar tendo definido quem é oprimido e quem pode oprimir. É um retrocesso. É sério, não é pouca coisa. Quando a gente olha, e é tão interessante que a gente já estava falando, né, com o Luiz antes de iniciar, assim,
que essa proposição ela é nacional. Eu faço parte de um fórum que é nacional. E quando as câmaras começaram a receber essa lei, todos os estados brasileiros, as câmaras estaduais receberam, e as municipais também. Sabe, tipo aquela ação ofensiva, vai tudo junto? Aí todo mundo, pô, como assim? Né? Quem são os sujeitos? Quando você olha quem pensou, o projeto de lei é o único para o Brasil inteiro. Você vai no site, pega o projeto e apresenta na Câmara. É isso. Tá? É um movimento que daí ficou muito conhecido pelo Frota, né? Que discursou domingo agora, inclusive. Uma pessoa que entende bastante educação, você sabe, estudou muito. Um professor muito sério. Tal qual Cláudio de Mori Castro. Não sei se vocês chegaram a ler na Veja que ele falou que nós, professores, vimos muito bem. Porque nós temos muito penduricalhos. Vocês leram essa reportagem? Ofensiva. De uma pessoa que foi dono da rede Pitágoras. Que mercantilizou a educação desse país. Que ganha dinheiro com uma fundação fazendo apostila para as escolas. Vocês entendem, então, por que para eles uma escola sem partido é interessante? Porque a escola sem partido, eu ofereço o kit. Vou na escola da Bruna e digo, Bruna, tá aqui o kit. Apostila, material didático. Eu venho agora de um evento, gente, que foi feita análise de material didático para educação infantil. O livro do professor tem, inclusive, escrito assim. Aí você pergunta para a criança tal coisa. E espera, a criança deve responder isso, está no livro. Aí você deve perguntar tal coisa. Feito as 3 perguntas que eles mandam, você encerra a aula. Isso é escola sem partido. Isso é escola sem partido. Aí qual é o outro lado? Além do processo de alienação, além, né, tudo o que a gente já sabe que ainda nós temos respingos históricos, porque ditadura também foi tentada uma escola sem partido. As crianças de 4 anos estão com apostila. Então vai lá tentar apostila. E aí o que significa isso? Dá-lhe Ritalina, porque 4 anos as crianças não querem ficar sentadas. Então vamos medicar. Então tem uma indústria farmacológica amando. Porque no Brasil foi 700 não sei quantos % a mais de compra da Ritalina. A indústria editorial ama. Olhem a potência que nós temos hoje das chamadas sistemas de ensino, né, que são os apostilamento. Então, a escola sem partido nós não podemos pensá-la apenas no sentido único de, querem proibir. Não é só no que querem dizer o que eu posso dar. Imagina, eu com essa fala aqui, eu estava já presa, né? Mas não é só isso. É mais do que isso. Junto com essa proposição, está o mercado farmacológico, está o mercado editorial, claro, o mercado da lógica meritocrática que retira a possibilidade de pensar na construção social pelo viés da justiça social. O que vai marcar? Meritocracia. Entrem nos sites e observem quantos prêmios tem hoje para professor. Inúmeros prêmios. Lógica da meritocracia. Então, importante, como professor, futuro professor, aluno, estudante, a gente se fazer uma pergunta. Por que eu aposto na educação? Tem um pesquisador, um marxista, um dos últimos vivos, Stephen Mesarius. Ele é muito bom em algumas análises. Eu discordo dele em algumas, mas enfim. E o Mesarius vai falar isso. A educação também não vai corrigir o capital. Porque o capital é incorrigível. Entretanto, ela é a possibilidade da gente pensar em enfrentamentos desse capital. De forma que ele não seja tão selvagem. Tão duro. E o meu tempo deu, mas para fechar, nessa perspectiva da lei da mordaça proibir essas discussões que eu acabei de levantar com vocês, que essa é a proposição, não pode discutir questão de gênero, não pode questão econômica, né? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês observarem o que está acontecendo na Europa, que não teve essa lei, que não proibiu, né, as escolas
podem aí os professores falarem, mas teve uma assertiva do capital muito forte, com um avanço da direita conservadora muito forte em países como a França, como a Alemanha, a Bélgica, que está nesse hall. E o que acontece com essa ofensiva? Se verticalizaram as diferenças sociais e geram uma geração todinha de intolerantes. Então, os atentados, quando a gente olha para a Europa, nunca esqueçam, eles não vêm de fora. Quem está lá, né, quando saem os atentados, são franceses, são belgas, são alemães, são estadunidenses, que tiveram sua formação naquelas escolas, naquele país, naquela lógica de Estado, naquela lógica de governo. Então, para a gente também, já que gostamos tanto, né, de olhar para a Europa, porque a mídia incentiva a gente a olhar para a Europa, vamos olhar já no que não deu certo, para a gente não precisamos repetir. Então, pensar uma escola sem partido é pensar uma lógica onde eu não dou conta de respeitar as diferenças. Bom, vamos para o debate. Gente, obrigada. O convite partiu de um grupo, né, da juventude organizada na nossa cidade, né, que é o grupo da Liberdade e Luta. E isso é bastante gratificante, né? Eu passei pela universidade, eu fui presidente do CALHEV, do Centro Acadêmico de História. Trago isso no meu currículo como uma experiência política bastante importante para a minha formação. Então, eu valorizo sobremaneira toda a iniciativa, toda a organização da juventude para debater, para procurar saída, para estabelecer diálogo com as mais diversas correntes e linhas, pensamentos, opiniões, porque efetivamente a gente precisa dialogar para encontrar uma saída coletiva, né, para o estado de barbárie, né, em que se encontra a sociedade no tempo presente, né, nesse tempo que a gente está vivendo. Aí eu pensei bastante de que forma eu poderia abordar, pensei na mesa, nos meus companheiros aqui, o que cada um, a partir da sua perspectiva, poderia falar. E aí preparei aqui algo que tem a ver, obviamente, com o meu lugar no mundo, né? Da onde eu venho. E eu acho que a discussão toda se pauta em cima disso, né? A nossa formação, a nossa história, as nossas relações sociais, elas determinam o nosso discurso, né? E aí é sobre isso que o projeto Escola Sem Partido nos induz a dialogar, né? Então, nesse sentido, primeiramente, né, é muito importante que a gente sempre se localize no tempo e no espaço para entender de onde o interlocutor que dialoga com a gente fala, né? E isso vale tanto para a sala de aula quanto para qualquer outro espaço de convívio e de sociabilidade. Porque, afinal de contas, todo mundo está posicionado em algum lugar no mundo, né? Então, dizendo isso, eu quero corroborar com a ideia, com a fala da professora Rosânia, de que não há a menor possibilidade de neutralidade em espaço algum. Muito menos na sala de aula, muito menos nos espaços de educação, em todos eles. Então, o nosso posicionamento, o nosso lugar, o nosso estar no mundo, ele tem uma relação direta com diversas experiências. Uma delas, obviamente, é a familiar, né? Passando pelas nossas experiências da infância, da adolescência, da mesma forma que a interação com outros grupos sociais que a gente tem ao longo da vida.
Então, esse conjunto de relações vai constituindo, vai formando as nossas identidades, né? Então, assim, a grosso modo, a gente pode dizer que a gente vai elegendo afinidades, né? Que pode se traduzir tanto em identidades individuais quanto coletivas, né? E essas identidades, elas vão se construindo, vão se consolidando e se transformando ao longo da nossa vida, conforme a gente vai estabelecendo experiências e vai acumulando relações. No espaço da vida escolar e acadêmica, obviamente que isso não é diferente. A gente entra nesses lugares impregnados de tudo que a gente se constitui até então. E nesse sentido, não há motivo algum para a família disputar os seus filhos com esses espaços de sociabilidade. É um absurdo. O que deve existir entre a educação formal, a educação não formal e a educação informal é uma complementariedade de possibilidades que compõe, que constitui aquilo que nós somos, né? Porque a priori existe o livre-arbítrio, né? E é o que vai indicar as escolhas e os posicionamentos pessoais de cada um. Então, acho que aqui vale a gente dar uma diferenciada entre esses espaços de educação, né? Os espaços formais de educação são os espaços institucionalizados, né? E eles têm, em última instância, o papel de oferecer o conhecimento científico e histórico acumulado pela humanidade, né? A educação não formal é aquela que pode acontecer em todos os demais espaços, na igreja, nos centros comunitários, nos movimentos sociais, nos museus, nos sindicatos, nos partidos políticos. A educação familiar é aquela que pode ser caracterizada como uma educação informal. Ela é o primeiro e o mais privilegiado espaço de transmissão de cultura. E ela não é organizada formalmente. Ela é permanente, ela é empírica e na maior parte das vezes ela é transmitida por meio da oralidade, tá? Então, isso posto, essas diferenças, eu queria destacar 3 pontos aqui do Escola Sem Partido, do projeto, que diz o seguinte: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O professor não poderá se manifestar em nenhum tema que vá contra as convicções religiosas dos alunos. E a educação nacional atenderá ao princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa. Então, eu acho que não precisa ser nenhum expert em educação e nem em política para saber que discurso de neutralidade é um discurso ideologicamente posicionado e que quem prega a neutralidade quer fomentar o senso comum, não o senso crítico. E essa prática de neutralidade, ela remonta lá ao Brasil dos anos 30, a educação lá do Estado Novo, tá? Quando o ensino formal era pautado no método tradicional de transmissão de um pensamento único, né? O aluno ali como sujeito passivo, só recebendo o conhecimento dos seus mestres, né? Bom, historicamente, né, a gente sabe, conhece, que os maiores retrocessos da humanidade, eles estiveram relacionados com períodos de cerceamento de liberdade de expressão, tá? E isso pode ser facilmente verificado, qualquer pesquisa que vocês fizerem, em qualquer período que a gente vai identificar os retrocessos relacionados a esse cerceamento. Aí eu elenquei alguns períodos e alguns eventos históricos aqui para a gente refrescar nossa memória. Provavelmente todos vocês já ouviram falar no Giordano Bruno e no Galileu Galilei, né? Lá na Idade Média. Estou voltando bem lá atrás mesmo porque tem um objetivo com isso. Mas o Giordano Bruno era um cosmólogo, né?
E em 1600 ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica, foi preso, julgado, executado por blasfêmia, por conduta imoral e por sustentar opiniões contrárias à fé católica, né? Foi considerado um subversivo, tá? O Giordano Bruno acabou sendo queimado vivo por defender que o universo era infinito e por defender também a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas, né? Hoje a gente sabe que não só o universo é infinito, como está em expansão. E o Giordano Bruno, por expor essas teorias, foi morto, né? Da mesma forma, teve um pouquinho mais disso. O Giordano Bruno, ele questionava várias coisas, até a virgindade da Virgem Maria. Ele pegou pesado, né? Mas, enfim, né? É interessante a história do Giordano. Agora eu dei uma revisitada lá, Giordano. O Galileu Galilei também foi um físico, matemático, astrônomo, e também teve seus problemas com a Inquisição, por ser contra por apresentar a teoria heliocêntrica, né, que colocava o Sol no centro do sistema solar, e isso era oposto, né, ao que a Igreja acreditava, que era o geocentrismo, né, que a Terra estava no centro, né. Então, por declarar os seus estudos, né, o Galileu também, né, foi condenado por desobediência, por proferir conteúdos contrários à doutrina católica. E assim foi ao longo da história, né? Quer dizer, a Inquisição matou milhares de pessoas em nome das suas verdades, né? Por não aceitar nada que contrariasse os seus postulados, né? E no decurso da história aconteceram N situações semelhantes. É isso, né? Quando surge essa ideia de escola sem partido? Isso surgiu já faz mais de 10 anos. O idealizador, que é considerado como idealizador desse movimento, que fundou uma ONG, uma organização não governamental, né, chamada Escola Sem Partido, é um advogado de São Paulo, chamado Miguel Najib. Estava desde 2004 defendendo essa ideia, e aí quem resgatou essa ideia e pediu para converter num projeto de lei a ser apresentado pela primeira vez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi o deputado federal, o deputado estadual, né, do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Né? Precisa falar mais nada, o sobrenome já indica a linhagem. Né? Logo em seguida, um vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro também apresentou o projeto, idêntico, né? Igualzinho, o vereador Carlos Bolsonaro. Né? Foi o segundo projeto apresentado. Na Câmara dos Deputados, né, esse projeto foi... existem 2 projetos que tratam especificamente dessa questão da escola sem partido, um do deputado Erivelton Santana e o outro do deputado Isalci, né, que traz a mesma redação desse projeto que foi apresentado no Rio de Janeiro, e que também é a mesma redação que foi apresentada na Câmara de Vereadores aqui de Joinville pela pastora Leia. Tá? Então é exatamente o mesmo projeto. O que diz, né, em linhas gerais? Até a Flávia pontuou algumas disposições desse projeto de lei. Né? Mas entre elas, né, no artigo 3º, por exemplo, do projeto de lei 867 de 2015, do senador Isalci, deputado Isalci, diz o seguinte: são vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Depois, numa outra disposição, no exercício de suas funções, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ou seja, não poderia entrar em conflito com as convicções morais, religiosas dos pais. Então, aquilo que
a Flávia havia comentado, né, de que forma é possível avançar, eticamente, inclusive, se nós ficarmos totalmente presos ao passado. Né? Eu fico, às vezes, imaginando, né, se eu tivesse exatamente as mesmas convicções morais dos meus pais, avós, bisavós, ou tetravós, seja lá o que for. Né? Eu estaria aqui, talvez, possivelmente, defendendo o trabalho escravo para pior, né? Porque as coisas avançam. Né? As coisas avançam e a gente não aprende tudo, né, dentro de casa. Em seguida, tem uma outra disposição que é bizarra, né, mas que está presente em todos os projetos de lei, que diz o seguinte: para o fim do disposto neste artigo, as escolas afixarão nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores, cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, que diz respeito aos deveres do professor, né, com no mínimo 70 centímetros de altura por 50 centímetros de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. É um cartaz, né, que trata dos deveres do professor, né, que é um conjunto de proibições, o que o professor não pode fazer. No final do projeto de lei, né, estabelece que as secretarias de educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurando o anonimato. É o Disque Denúncia, né? Onde os pais ou estudantes poderão denunciar o professor que estaria infringindo essa lei, e aí a possibilidade, por exemplo, na educação pública, de instaurar um processo administrativo contra o professor ou coisa parecida. Na verdade, assim, eu particularmente acho muito difícil uma lei dessas entrar em vigor. Qual é o grau de eficácia que uma norma jurídica dessa teria, né, de tão bizarra que ela é. No Senado também foi apresentado um projeto de lei com praticamente idêntico teor pelo senador Magno Malta, né, conhecido como uma das principais lideranças da chamada bancada da bala. E um outro projeto deixa eu ver onde é que está aqui agora, do deputado Rogério Marinho, tá, do PSDB do Rio Grande do Norte. Esse, para mim, é o mais pavoroso de todos eles. O projeto de lei é para inserir um artigo a mais no Código Penal. Aí nós estamos falando de criminalização. Tá? De criminalização. Ele inclui um artigo no Código Penal que diz o seguinte: expor aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico, ou constranger o aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então, quer dizer, aí nós temos um projeto que criminaliza aquilo que ele chama de assédio ideológico. Né? Quer dizer, nós temos projetos de lei, né, que tratam das obrigações do professor, e tem outro que diz o seguinte: não é só processo administrativo, não, pode culminar inclusive em responsabilidade criminal. Né? Então, para ver o nível, né, que se encontra, né, esses projetos de lei aqui no Parlamento. Bem, do ponto de vista da Constituição e tudo mais, não há dúvida nenhuma que esse projeto de lei fere várias disposições da própria Constituição. Em primeiro lugar, a questão da liberdade de expressão. Um dos argumentos dessa ONG, Escola Sem Partido, é que o professor não possui em sala de aula liberdade de expressão, mas sim a liberdade de ensinar. Liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de ensinar é outra. Né? E aí eles fazem uma relação do artigo 206 da Constituição, que fala em liberdade de ensinar, né? E do artigo 5º da Constituição, que fala na liberdade de expressão. Na verdade, está aí a primeira confusão, porque não existe conflito entre esses dois artigos da Constituição, um se soma ao outro. Tá? A liberdade, digamos assim, uma condicionante para a liberdade de ensinar, né? Aquilo que na universidade a gente chama de liberdade de cátedra, inclusive, é a liberdade de expressão. Se não houver liberdade de expressão, a liberdade de ensinar fica totalmente comprometida. Depois existem outros vícios, né? Não vou falar aqui todos, questões mais formais do ponto de vista do direito, né? Mas uma lei, por exemplo, que estabelece, mais especificamente no setor público, na área de educação pública, estabelece
sanções administrativas, a possibilidade de instaurar processo administrativo contra o servidor público, no caso o professor, né? Esse tipo de lei deveria ser objeto de lei de iniciativa do Poder Executivo e não no Poder Legislativo, né? O Executivo é que teria que apresentar esse tipo de projeto de lei, né? E aí haveriam várias outras inconstitucionalidades acerca desse projeto de lei. É claro que isso, para ser barrado, a necessidade de muita organização, né, muita luta de todo mundo. Eu lembro, eu cheguei a estudar, eu sou um pouquinho mais velho, né, cheguei a estudar na década de 70 ainda, no ensino fundamental, início da década de 80, e eu tive aulas de Educação Moral e Cívica e de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, né, que foram duas disciplinas instituídas pela ditadura civil-militar, né, ainda na década de 60, onde os estudantes aprendiam basicamente a cantar o hino nacional, decorar quais eram os símbolos nacionais, né, mas, sobretudo, né, os versinhos, né, e sobretudo, essas disciplinas, né, de educação moral e cívica, o que elas tinham no seu âmago era divulgar, né? Aí sim nós poderíamos falar em doutrinação ideológica, aí sim existia doutrinação ideológica, porque elas foram instituídas para divulgar a ideologia de segurança nacional, instituída pela ditadura militar. Ao mesmo tempo que essas disciplinas foram instituídas, né, foram retiradas do currículo, né, sobretudo do segundo grau, né, hoje ensino médio, as disciplinas de sociologia e filosofia. Ou seja, onde o aluno é obrigado a refletir, a pensar criticamente, né? Como estudar isso que eu fico pensando, né, os professores de história? Como estudar história? Como estudar filosofia sem pensar criticamente? Qual é a possibilidade que isso... Quer dizer, parece que ensinar história vai ser crime. Literalmente vai ser crime. Né? Imagine você falar sobre o nazismo, sobre o fascismo, sobre a ditadura militar, né? Dizendo, não, vamos ouvir os dois lados, né? Vamos ouvir os torturados, mas vamos ver qual era a posição dos torturadores, né? Vamos ver, né? Vamos ouvir os dois lados, nesse sentido, né? Então, isso seria pluralismo, né? Pluralismo político, pluralismo ideológico, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu vejo a impossibilidade dessa lei ser implantada do ponto de vista da realidade, do ponto de vista fático, mas ao mesmo tempo ela representa um perigo muito forte pelo simples fato disso ter sido apresentado, né? E está gerando toda essa e a quantidade de pessoas, de agentes que estão, né, hoje divulgando esse tipo de ideia. Por isso eu só posso, né, já concluindo então, eu só posso dizer que o mais importante mesmo hoje é tentar barrar esse tipo de projeto de lei. Nessa semana agora, na terça-feira, acho que é terça-feira, né? Da semana que vem, esse projeto da pastora Leia, aqui em Joinville, será submetido à Comissão de Educação na Câmara de Vereadores, né? E essas audiências, essas reuniões da Câmara de Vereadores são públicas, todo mundo pode participar. Então, quem quiser, né, se fazer presente, é importante estar lá, porque a melhor forma de barrar esse tipo de projeto de lei é colocando gente na rua, colocando gente na Câmara de Vereadores, no Parlamento e tudo mais, às 16 horas, né, Flávio? Gisela, é a União Joinvilense de Estudantes Secundaristas, e os estudantes secundaristas sentem na pele, né, o que os professores podem ou não falar dentro da sala de aula, e a gente sabe que mesmo que se o professor quisesse doutrinar alguém, ele não poderia, porque não tem as condições para isso, né? Não tem nem tempo para para dar aula, não tem as condições básicas, né? As escolas estão sucateadas, os professores estão mal remunerados, o estudante mal quer estar na sala de aula. Essa é a realidade da nossa educação hoje. Então esse projeto, ele é um absurdo, e é por isso que a gente tem que combater, e é por isso que a gente tem que estar em todos os espaços que debatam essas questões. Em Curitiba, por exemplo, uma professora chegou a ser afastada por discutir, por fazer uma paródia lá sobre o Marx, né? Então ela fez uma paródia com os alunos, caiu nas redes sociais, a direção afastou ela, né? E começou aí uma criminalização contra essa professora. E teve várias notas de apoio, né, pedindo a volta dela.
Então, desde quando começou a ser discutida a lei da mordaça em Mato Grosso, a Liberdade Luta sentiu a necessidade, né, de levantar essa campanha a nível nacional. Então, a gente começou a fazer manifestações, debates por todo o Brasil. Em São Paulo, a gente participou em junho no ato nacional de lançamento contra a lei da mordaça, onde teve representantes do Brasil todo. Foi bem bacana, a gente conseguiu sentir a realidade, desde professores até alunos, o que eles estão, né, fazendo nessas cidades contra a lei da mordaça. E o Luiz Gustavo falou aqui que em 2004, né, já começou a escola sem partido, e por que ela começou só nesse ano, né, vinha à tona. A gente tem que entender um pouquinho qual o momento que a gente vive. Um momento de ataque contra os trabalhadores, contra a juventude, né? O governo Temer aprofundando mais ainda os cortes na educação, já iniciado pelo governo Dilma. A gente está passando por uma das piores crises mundiais e a gente vê por aí outdoor dizendo para a gente trabalhar e não pensar em crise. Enquanto na semana passada uma mãe com 8 filhos tentou se matar porque ela não tinha emprego e está há mais de 5 meses desempregada e não tem condições. Então, você não poder, aqui sentido vai essa lei, né? É você não poder discutir essas questões, a realidade do que o povo trabalhador e a juventude passa dentro das salas de aula. E é por isso que a gente tem que estar aqui e a gente tem que combater essa lei. Quero reforçar o convite para terça-feira nós estarmos na Câmara de Vereadores, né? Vai ser às 4 horas da tarde, a Comissão de Educação. Além do Conselho Municipal de Educação, o parecer jurídico da Câmara também é contrário. Então a gente tem que ir lá e dizer para a Leia, para ela revogar essa lei e pedir uma audiência pública para a gente poder ampliar esse debate. Então é isso. Abaixa a lei da mordaça. Então, boa noite, sou Letícia, sou professora aqui da universidade, trabalho nos cursos de licenciatura e design. Eu queria perguntar especialmente para o Dr. Luiz Gustavo a questão da legitimidade dessa lei enquanto um Estado democrático, porque eu ainda estou tentando entender aonde a gente consegue legitimidade num Estado democrático. Então, isso é uma das primeiras coisas que me deixa angustiada nesse processo. Se eu estou democracia, se eu sou democracia, isso vai na contramão de qualquer situação. E eu queria também cutucar essa sala e dizer o seguinte: não temos mais como ficar inertes. Nós temos que literalmente tomar partido. E partido justamente não político, como eles querem, mas de posicionamento. E a gente precisa, sim, lotar a Câmara de Vereadores no dia 16, às 16 horas da terça-feira, e precisa dizer o que a gente acredita. Porque se a gente continuar calado, é tudo que eles querem. E a gente não está conseguindo essa força, e a gente precisa encontrar esse caminho. Então, assim, quem puder, é bom que a gente esteja lá, para dizer para eles que a gente também... Porque, até onde eu entendo, eles estão nos representando. E se essa representação não está condizente com aquilo que a gente quer, almeja, é bom que eles nos escutem. Porque ninguém mais tem poder a não ser nós mesmos. Às vésperas de eleições municipais, mais ainda. Então, exato. Então, é isso. Eu só queria te provocar nesse sentido, porque mesmo a gente sabendo que isso pode ser que não vá, eu acho muito complexo a gente não trabalhar essa perspectiva democrática. Então, é nesse sentido que eu queria só que tu pudesse explicitar um pouquinho mais o que isso tem na contramão da democracia. Obrigada. A gente tem mais 2 inscritos. E quem mais quer falar depois? Peter. Não quer falar? Como? Não? Então, o Rafael Meurer está inscrito agora. Ali o microfone. Pessoal, boa noite, meu nome é Rafael, eu sou professor de História do ensino médio, da rede estadual,
e agora estudante de Direito na Univille. Então eu fiquei preocupado com essa lei por dois lados. Né? Alguém falou aqui que ela falou em relação à situação do professor na sala de aula. Então, assim, emendando a fala dela e indo nesse sentido, né? E o professor Adonis aqui de Geografia, eu falei assim, olha, se essa lei passar, né, vamos parar com a aula de História, vamos parar com a aula de Geografia, de Filosofia, de Sociologia, porque não tem como a gente dar aula de História sem fazer algumas discussões políticas, isso é óbvio, né? Então, assim, a gente percebe na história que todos os governos, de certa forma, totalitários, alguns movimentos totalitários, conservadores que foram aparecendo na história, uma das primeiras medidas era mexer na educação. E alguém falou aqui, o professor falou, né, em relação aos governos fascistas, nazistas, até mesmo no Brasil, né, a gente teve um governo mais ou menos por aí, né, na era Vargas e tal, mexeu na educação, né, foi lá fazer... Então, a educação é o primeiro ponto de ataque. E é o primeiro ponto que eles vão querer mexer para poder, né, já que estão aproveitando essa onda conservadora, né, que está pegando o Brasil nos últimos anos. Então, assim, por mais que a gente saiba, né, professor Gustavo, que a lei ela é inconstitucional, eu não tenho dúvida que ela não vai conseguir, o próprio Ministério Público Federal já fez uma conversa nesse sentido, mas eu acho que a lei não pode ser derrotada pela justiça, nessa questão burocrática. Ela tem que ser derrotada na rua, ela tem que ser derrotada na pressão, para eles dizer o seguinte, não, o povo não quis a lei, não é porque a gente errou alguma vírgula lá, então vamos fazer de novo, não, o povo não aceitou a lei. Então, por isso a fala da Letícia é importante, que a gente volte lá, como a gente fez aquele dia lá na Comissão de Educação na Câmara de Vereadores, que a gente lote a Câmara de Vereadores e mostre para eles que a população não aceita isso. É um absurdo, né? E pior, o mais engraçado é que sempre essas leis, para encerrar, sempre essas leis que vêm falar sobre educação são apresentadas por políticos que não são professores. Eu estou tentando lembrar de alguma coisa que veio de algum que é professor. Então, o cara que não entende nada da educação, nada que ele não possa, tipo, eu não entendo de saúde, então eu não vou propor nada de saúde. Não é isso. Mas tu vai lá e consulta quem entende da saúde. Tu vai lá e consulta quem entende de tal assunto. Então, o que a pastora Leia, que ela chamasse os professores, chamasse a categoria e perguntasse sobre isso. Mas não foi o que ela fez. Ela simplesmente ela aqui, né? Mas todos os projetos nesse sentido no país inteiro. Então, é um pouco isso que talvez depois podia vocês falar um pouquinho sobre essa onda conservadora no parlamento e essa força da questão religiosa, né? Essa mistura meio preocupante. A gente fala tanto lá do Oriente e aqui a gente acaba meio que misturando política e religião. Isso também não é lá muito saudável para a democracia, né, professor? É isso, obrigado. Rafael, depois o Peter. Então, pessoal, eu sou o Rafael também, estudo Direito aqui na Univille e eu sou da Liberdade de Luta também. A gente está promovendo essa campanha contra a lei da mordaça em vários lugares do país. A gente fez essa discussão em bastante universidade, foi discutido em São Paulo, a universidade de lá. Eu acho que é realmente muito importante. Eu não vou entrar muito na questão do assunto da lei mesmo, porque acho que foi bem positiva a formação e tudo mais. Eu queria falar mais sobre a questão financeira. A gente tem uma banca aqui. A Liberdade de Luta é uma organização autofinanciada, a gente não é financiado por ninguém. Então, eu acho que seria massa. Tem bastante livro legal de literatura, política. Então, quem quiser conhecer a banca. Tem também um boletim nacional da... Estou um pouco nervoso. Tem um boletim nacional da Liberdade de Luta que fala sobre a questão do Fora Temer. Então, quem quiser comprar, eu acho que é 50 centavos o preço sugerido. Então, tá ali. Beleza? Obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Peterson, sou servidor do Instituto Federal e já acompanhei um pouco o debate aqui, o último que teve aqui na Pedagogia e História, né, os centros acadêmicos realizaram, né, e também no IEUSF e na Câmara de Vereadores. Né. Já fui contemplado, na verdade, assim, com algumas falas, né, que foram realizadas aqui. Eu gostaria só de complementar, assim, em relação ao posicionamento do Ministério Público Federal, né, que considera inconstitucional
pelos seguintes motivos. Coloca o professor sob constante vigilância, SPL, nega a possibilidade de ampla aprendizagem, confunde a educação escolar com a fornecida pela escola, educação familiar, né, com a fornecida pela escola, contraria o princípio do Estado laico, impede o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e nega a liberdade de cátedra. Na atual conjuntura política, né, que estamos vivendo, existe um processo, na verdade, assim, de ideologização. Esse projeto, na verdade, ele intensifica essa proposta, né? Essa proposta assim de sectarismo, né, social, né, de que há uma volta de controle social através das ideologias, né? E esse projeto assim ele não tem nada a ver com a educação. No entanto, essa proposta, o que mais me preocupa nela, né, é que coloca em que que a consideração de incluir o programa o Najib, né, o idealista, né, dessa ONG, né, inclui nesse projeto, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem Partido. Então vai além do projeto, né, é a inclusão do programa. E isso está em todas as leis, né, que citam o artigo 1º, né, com essa inclusão. Então, assim, inclui tira a LDB, né, de uma discussão entre os profissionais da educação e a LDB, o Programa Nacional de Educação, assim, passa a ser por deliberação dessa ONG, né. E isso eu vejo com preocupação, uma vez que a nossa justiça, né, hoje, assim, ela se propõe, se posicionando assim, de forma altamente seletiva, né. Vemos isso assim, no golpe de Estado que teve, né, com o PMDB, né, que alterou todo o programa de governo, né, isso assim, um programa sem a consulta pública, né, e há um projeto assim, de extermínio das bases de educação. Então, eu gostaria também de solicitar assim, um comentário, né, em relação a contrariar o princípio do Estado laico, né, que isso não está tão claro assim na lei, e um pouco assim sobre essa ideologização que vivemos assim em relação ao torno da política. Pessoal, o próximo a falar é o Agostinho, depois eu me inscrevo, e mais alguém? Ninguém mais? Aí a gente pode encerrar as inscrições? Então tá, daí na minha fala a gente encerra as falas e passa para a mesa responder, beleza? Bom, boa noite a todos. Eu sou estudante de letras, sou professor aposentado, e eu posso dizer o seguinte, que me preocupa realmente essa lei, principalmente por 2 motivos. Primeiro porque, como o professor citou, nós pegamos as aulas que foram constituídas lá atrás do governo militar. E hoje nós temos uma liberdade de poder discutir numa universidade assuntos sérios para a nossa formação, para depois as pessoas poderem levar essa bandeira e trabalhar lá fora. Agora, se nós somos coibidos de nos manifestar, fica complexo. Agora, a minha pergunta é, como que no Estado laico essa célula se manifestou quando nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um deputado que é votado com quase 1.000 milhões de votos e hoje faz campanha para a presidência. Se as pessoas não se manifestavam, o povo, talvez por não manifestar deliberadamente, apoia uma produção na qual o racismo, a intolerância e diversas outras circunstâncias está se vendo no momento presente no nosso país. Então, se nós que somos professores que vamos trazer algum esclarecimento aos jovens, nós temos que realmente tomar partido. Nós temos que realmente
tomaram uma posição, porque não como se essa célula, ela sempre existiu, como o professor colocou, que nós temos toda uma construção histórica, mas ela não se apagou, ela está aí, e ela é forte. E nós vemos isso presente na bancada BBB. Então, como que o Estado laico se permite chegar a um grau onde uma lei dessa é proposta e as pessoas permanecem inertes? Eu queria dizer que foi citado ali que já houveram vários debates, né, sobre isso, sobre a lei da mordaça. O Caleb organizou aqui na Univille um debate, a gente fez isso no IELUSC, nas escolas secundaristas, a gente tem debatido bastante sobre isso, e eu acho que nunca é demais a gente discutir esse tema. Né? Por mais que o Luiz Gustavo diga pra gente que tem um aspecto que talvez vá fazer ela ser inconstitucional, mas a importância de a gente estar aqui debatendo isso é pra gente ter certeza, assim, que a gente lota salas para discutir política e que os alunos da universidade querem fazer isso. E que se tiver alguma tentativa de coibir a gente de fazer isso, a gente vai lotar salas e salas, e que a gente não quer só discutir a lei da mordaça, a gente quer discutir outras coisas. E por que a lei da mordaça vem agora? Né? Ela vem agora e não vem sozinha, ela é uma tentativa da burguesia em reprimir os movimentos sociais, em reprimir as tentativas de resistência. Né? Os trabalhadores da juventude, principalmente depois de 2013, né, quando a gente foi para as ruas, que não era só pelos 20 centavos, né, então os jovens começaram a se colocar em movimento, a gente estava dizendo para os poderosos que a gente vai se manifestar. E daí, apesar da lei já ter sido apresentada antes de 2013, agora ela aparece como ofensiva maior justamente por causa disso. Porque são secundaristas que estão ocupando escola, né? Tem uma movimentação muito grande da nossa classe, e aí tem uma tentativa muito grande de reprimir da classe que domina. Né? E essa tentativa não é só da lei da mordaça. A gente teve na última semana os camaradas do PCB estavam organizando uma atividade para discutir a militarização do Estado, a polícia militar, e a polícia foi lá proibir, invadir a sede deles e falar que eles não podiam discutir aquilo na democracia, né? Como a professora Letícia falou. Então, de fato, a gente não vive na democracia. Né? Tem várias leis que já estão tentando impedir a gente de viver nessa democracia, né? E assim, em específico, né? Essa tentativa de ataque em específico foi sob a justificativa da lei de terrorismo, né? Que foi aprovada pelo governo Dilma. Então, é uma pena isso, né? Mas, de fato, a gente tem que conhecer todos esses aspectos e dialogar nesse sentido. A gente quer além disso, né? Então, mostrar para vocês convidar enquanto Liberdade Luta, que a gente é um grupo que está se organizando para discutir essas coisas, que quer convidar todo mundo que está nessa sala para vir discutir com a gente. Né? Uma das ações práticas que a Liberdade Luta tem feito em relação à lei da mordaça é dialogar com os outros estudantes e coletar abaixo-assinado. A gente já fez isso algumas vezes aqui na universidade, passou nas salas e tudo mais, mas todo mundo que quiser ajudar a gente a coletar mais abaixo-assinados seria bem importante, e também não sair daqui da atividade sem pelo menos ter assinado. Né? Muitos de vocês eu sei que já assinaram, mas quem não assinou ainda, assinar e levar na sala, levar na escola, para levar esse debate para outros lugares. Acho que é isso. E agora eu passo para a mesa responder, na ordem que falou. Bom, acho que as questões levantaram não foram nem tantas perguntas, né, mas provocações para todos que estamos aqui presentes. Nas falas dos colegas, né, pensando no processo educativo, são muitas as questões. Mas o que eu gostaria é de pensar aqui no coletivo. Nós todos estamos aqui porque a gente, de algum modo, acredita na educação. Não uma educação elitista, não uma educação discriminatória, não uma educação que me oportuniza
por eu ter um título, oprimir quem não tenha. Então, fazendo algumas remembers, né, com vocês. Essa semana passada, lembram que circulou no Facebook um médico ridicularizando um paciente porque escreveu errado? Pois é, como a gente doutrinou errado, né? Porque se a gente tivesse doutrinado, não teria médico fazendo essas coisas. Alguns anos atrás, alguns anos, eu quero dizer década, teve um episódio em Brasília de jovens, classe média alta, eles botaram fogo no índio que tinha ido, né, para Brasília para uma manifestação na época, e eles, por brincadeira, por diversão, eles botaram fogo. O índio veio a falecer, e quando no